Olá a todos, meu nome é Caio Martins Lopes e hoje eu vou participar da mostra de pesquisas do japonês, pesquisas de TCC, e o título do meu TCC foi O Cinema Japonês como Mídia de Representação Histórica, o período Tokugawa nos filmes Harakiri e Rebelião. Meu orientador foi o professor Marcos Vinícius de Lira Ferreira Tanaka, e então hoje eu vou falar um pouco mais sobre o cinema japonês, sobre o período Tokugawa, e espero que vocês gostem. Introduzindo então o trabalho, a ideia era pegar esses dois filmes, o primeiro Harakiri, de 1962, e o segundo Rebelião, de 1967, e analisar se a representação histórica, né, deles realmente reflete o período no qual eles estão inseridos, que no caso é o período Tokugawa. Esse período ele aconteceu nos anos de 1603 até aproximadamente 1868, e ele também é conhecido como o período Edo. E os filmes que se passam nesse período e outros períodos antigos do Japão, os filmes de época japoneses, né, eles são chamados de Daigeki. Então, eu uso muito esse termo, né, no trabalho, e, bom, eu vou falar muito sobre isso também aqui hoje. O diretor dos filmes, né, dos dois filmes, foi o Masaki Kobayashi, que foi um grande diretor do cinema japonês, e principalmente dessas décadas, né, da década de 60 e de 50, que foram as décadas de ouro do cinema japonês no Japão. Então, esses dois filmes são muito aclamados pela crítica, são muito bem recebidos, e foi por isso que eu decidi falar sobre eles, né, e analisar eles. A justificativa para fazer esse trabalho, né, é primeiro a importância de estudar a história japonesa. Eu sou um estudante, né, do curso de língua e literatura japonesa. Eu era estudante, né, agora com o TCC eu já formei, mas como estudante de língua e literatura e cultura japonesa, eu acho que é muito importante a gente realmente estudar a história japonesa, né? Porque estudando a história a gente consegue entender como é que a cultura se formou e entender os hábitos e costumes desse país que é tão diferente do nosso, né? E segundo, eu também tenho muito interesse por cinema e durante o curso eu aprendi bastante sobre o cinema japonês. E o cinema ele permite que a gente consiga, né, ter uma representação visual, visualizar esses tempos antigos, onde a gente não tinha, né, câmeras, né, e fotografia e vídeos. Então, com o cinema e com filmes que se passam nessa época, a gente consegue visualizar esses períodos. E juntando, né, o cinema e a história, eu acho que é bem interessante fazer um trabalho como esse. O objetivo, então, do trabalho foi identificar as características do período Tokugawa nos dois filmes e refletir se os filmes realmente servem como uma fonte de representação visual para esse período. Mais especificamente, né, nos objetivos. Em primeiro, eu quis fazer um estudo, né, sobre o período Tokugawa, desde seu estabelecimento, nos anos 1603, até a sua queda, nos meados do século XIX. E, em segundo, analisar o enredo dos filmes, né, Harakiri e Rebelião, do que eles se tratam, qual é a história, quais são os personagens. E, por fim, comparar o conteúdo dos filmes com o estudo, né, que foi feito e ver se realmente existem características do período Tokugawa dentro dos filmes e quais são, né, essas características e se elas realmente servem como representação histórica do período. Toda pesquisa, né, ela precisa de um problema, ela precisa de perguntas. Então, as perguntas que eu escolhi para o meu trabalho foram: primeiro, se os filmes analisados podem ser utilizados como fonte de representação visual, por estudo e entendimento do período histórico, né, do período Tokugawa. E, em segundo, como nós, estudantes de língua e cultura japonesa, podemos nos beneficiar assistindo esses filmes, né? O que a gente pode fazer para aproveitar esses filmes e aprender mais sobre a língua e cultura japonesa. A metodologia usada primeiro é uma pesquisa qualitativa, né, que diferente da quantitativa, ela não usa nenhuma estatística, nem os números, ela é mais baseada nos dados mesmo. É exploratória também, ela busca familiaridade com um tema específico.
A análise dos filmes, elas foram feitas com base no conteúdo, e a análise de conteúdo de filme, né, também pensa mais no tema dos filmes. E, por fim, a comparação dos conteúdos analisados foi feita por meio da pesquisa bibliográfica, então eu utilizei mais livros, artigos e esse tipo de fonte para realmente fazer a comparação. Eu vou falar mais um pouco agora dos livros que eu usei, né, para fundamentação teórica. Então, esses foram os livros que eu utilizei para buscar as informações sobre o contexto histórico do período Tokugawa. E são dois livros que são usados, inclusive, nas referências, né, do curso de Língua e Literatura Japonesa, que é o livro do Gordon e o livro do Henschel. E neles eles falam da história do Japão, né, quase completa. Então, eles são muito interessantes e eles falam bastante sobre o período Tokugawa, então eu consegui achar várias informações, né? Mas eu tentei focar em algumas informações mais específicas desse período, como, por exemplo, a situação política do país. E só falando rapidamente, né? O país ele estava saindo de um período de constante guerra, né? O Japão estava em uma guerra civil muito forte na época, no final dos anos 1500. E aí chegou esse cara, né? Esse militar, que é o Tokugawa Ieyasu. E ele conseguiu acabar com as guerras e unificar o país. E com isso ele recebeu o título de Shogun, né? Que é o chefe militar do país, do Japão, no caso. E o Shogun, ele era basicamente quem controlava, né, o Japão. Apesar de ter o imperador, quem controlava de verdade era o Shogun. E o Tokugawa, né, ele conseguiu esse título. Então, a partir daí, o país começou esse período chamado período Tokugawa. E o lugar que eles estabeleceram como a capital foi Edo, né? O lugar se chama Edo, que hoje em dia é chamado de Tóquio, mas é por isso que esse período também é conhecido como período Edo, por causa desse lugar. Mas no trabalho eu decidi chamar de período Tokugawa, e a partir, né, da chegada do Tokugawa Ieyasu, ele entrou no poder, e depois que ele morreu entrou o filho dele, o filho do filho, e assim por diante, né? E assim 200 anos passaram com eles no poder. E como o Tokugawa ele acabou com as guerras, né, no país, ele meio que trouxe um período de paz no Japão. Só que para essa paz ocorrer, né, ele teve que restringir várias coisas na sociedade japonesa, né? Ele proibiu diversas coisas, então a população e a sociedade eles ficaram bem limitados. Eles não podiam fazer muitas coisas, né? E então, essa era basicamente a situação política do país na época. Falo também bastante sobre os guerreiros samurais, porque eles são bem populares, né, nesses filmes desse período, nos de Daigeki. E basicamente a questão dos guerreiros samurais é que eles eram guerreiros, né? Então, eles estavam em um momento de guerra, né? Então, eles estavam em bastante crescimento, só que aí com esse período de paz que chegou no país, não havia mais necessidade para guerreiros, né? Então, meio que os samurais começaram a entrar em um momento de não tinham muito, né, no que trabalhar. Os que conseguiram manter suas famílias e seus clãs, eles continuaram ricos, enriqueceram cada vez mais, mas os que perderam seus senhores feudais nas guerras, eles acabaram se tornando muito pobres, né? Não tinham onde morar e tudo mais. Não tinha dinheiro, era difícil arranjar trabalho, e nisso incluído também os Ronin, que são os samurais que perderam seus senhores feudais. Então, tava bem difícil, né? Realmente tem essa discrepância entre os dois. Os samurais que ficaram mais ricos e os samurais que empobreceram. E a questão da sociedade japonesa da época é porque, com o período de paz, houve, né, muito espaço, né, para a população conseguir se preocupar com outras coisas. Então, no Japão começou a se desenvolver bastante a arte, né? Por exemplo, o teatro Kabuki nasceu nessa época. A questão da arte do ukiyo-e também nasceu dessa época. Então, a arte floresceu bastante, né, nesse período. E outro ponto que eu foco bastante também no trabalho é a questão do Giri e do Ninjō, que são dois conceitos muito presentes
em todos os trabalhos, né, que são dessa época, do que tratam do período Tokugawa. E o Giri e o Ninjo, eles são basicamente, né, um dilema entre... o Giri, ele é um sentimento de obrigação social, né? Você sente que você precisa fazer algo para alguém, né? Responder ou retribuir atos de gentileza para alguém. Enquanto o Ninjo, eles são seus sentimentos humanos, né? Seus desejos, suas emoções. E na verdade, os dois, eles são bem mais profundos do que isso, né? O Ninja, ele também engloba o sentimento de empatia, humanidade, bondade, mas basicamente é isso, né? E os dois entram muito em conflito porque às vezes você tem uma obrigação, né, com a sociedade, com seus superiores, mas às vezes não é aquilo que você quer fazer e aí tem os seus desejos e suas emoções e você precisa escolher entre um dos dois, né? Então, tem muito isso, né, é, nos filmes, histórias que se passam no período Tokugawa. E eu falei bastante sobre isso também no trabalho. Então eu quero falar um pouco agora sobre o enredo dos filmes, do que cada um deles se trata. Começando com Harakiri, de 1962. O filme começa quando esse Ronin, né, que é um samurai que perdeu seu senhor feudal, ele aparece na residência desse clã, que é rico, né, esse clã de samurais que conseguiu manter sua riqueza, e pede para o encarregado do clã para cometer seppuku em seu domicílio. E seppuku também é outra coisa que eu menciono bastante no trabalho, que seppuku é a mesma coisa que harakiri, são palavras diferentes para a mesma coisa. E basicamente significa, é um ritual onde o samurai ele corta a própria barriga, se suicida, né, cortando a própria barriga, né? Inclusive, harakiri significa hara é barriga e kiri é corte. Então, os samurais faziam esse ritual, eles eram concedidos esse ritual como uma forma de morrer de uma forma mais honrada. Então, toda vez que alguém cometia seppuku, né, ou harakiri, era uma forma de morrer mais honradamente. Então ele pediu, né, para ele cometer o seppuku na residência do clã. Isso era uma coisa que estava acontecendo bastante na época, que os Ronins apareciam na casa desses clãs, né, na esperança de que eles dessem algum dinheiro, trabalho, alguma coisa para eles sustentarem, né? Porque os Ronins eles já não tinham mais como sobreviver sozinhos, então eles se submetiam a isso para tentar, né, sobreviver. Só que esse encarregado, né, esse chefe, ele fala que outra pessoa já havia feito esse pedido antes, que é esse da imagem, né? E e ele acabou tendo que prosseguir, né, com o ritual, então ele acabou tendo que se matar de verdade. Em vez de, o clã não deu nada para ele, né? Não deu emprego, não deu dinheiro, não deu nada. Ele realmente teve que se matar. Então o encarregado conta essa história, mas mesmo sabendo disso, né, ele continua destinado a cometer o ritual. Então, enquanto ele aguarda o ritual começar, né, enquanto ele aguarda as preparações, ele começa a contar a própria história dele, né, a história trágica dele e o que fez ele chegar às portas do clã e revela, né, uma grande hipocrisia que existe no código de ética dos samurais, né, no Bushido e na sociedade da época. Então, é um filme muito legal. É um dos filmes mais bem avaliados do Japão. E é bem interessante. Já o próximo filme, que é Rebelião, de 1967, ele conta a história do Sasahara Isaburo, que é um membro de um outro clã. E ele teve que casar com uma mulher de uma família de samurais, que é uma família bem sucedida. E só que o casamento dele foi infeliz, foi tudo apenas pensando na em clãs, né, em família. Foi um casamento arranjado. E então ele quer, né, que o filho dele tenha um casamento feliz, quando ele for, né, se tornar o patriarca da família. Só que o clã dele, ele exige que o filho dele aceite a amante desonrada do senhor feudal como a esposa do filho, né? Então, tirando essa possibilidade dele ter um casamento feliz.
E como é o clã que está fazendo essa exigência, eles não têm como recusar. Então, eles aceitam a moça na família e, surpreendentemente, ela acaba encontrando felicidade do lado do filho do Isaburo. E eles têm filhos no futuro, né? Só que, alguns anos depois, o clã volta e exige que a moça retorne ao castelo para servir como a matriarca do filho do senhor feudal. Porque o senhor feudal tinha o primogênito, só que esse primogênito acabou morrendo e só sobrou o filho que ele teve com essa mulher. Então, ela teria que voltar ao castelo para servir como uma matriarca. E aí, né, essa família, de novo, com esse pedido, né, eles se veem uma decisão muito difícil, né, que eles se encontram, né, entre a decisão da obrigação social e dos próprios sentimentos, né, das próprias emoções, dos desejos deles, que é realmente aquilo que eu estava falando do Giri e do Ninjo, e a gente consegue perceber isso muito bem com esse filme. Agora falando um pouco dos resultados, né, que eu encontrei com a comparação que eu fiz do filme e do período Tokugawa. Primeiro que todos os problemas e todas as adversidades que acontecem no filme com os personagens, elas acontecem por causa das regras, das diversas regras que o shogunato impõe, né, para manter a paz desse período. Segundo que que o shogunato Tokugawa, ele prioriza bastante, né, a sua própria imagem. Então, ele apaga a história dos personagens, né, e dos protagonistas para que em benefício deles próprios, para que eles possam se sair bem na história. Então, acontecem várias coisas legais no filme, nos dois filmes, só que no final, em vez da história que é contada para o mundo ser a dos personagens, acaba sendo a história que o Shogunato Tokugawa decide, né? Que o Shogunato Tokugawa escolhe que eles sejam valorizados. Dá pra ver bastante também o dilema entre Giri e Ninjo, igual eu já tinha mencionado, né? No segundo filme a gente vê bem explicitamente no Rebelião, só que no Harakiri a gente consegue ver muito bem também esse dilema. E a gente percebe muito bem também com os dois filmes, principalmente com o Harakiri, a questão da situação econômica dos samurais, né? E na discrepância, nos que ficaram muito ricos e, nos que ficaram bem pobres, nos Ronin principalmente. Dá para perceber também muito bem, dá para visualizar muito bem a sociedade da época, né? A gente vê a questão da arquitetura, das vestimentas, do jeito que eles se movem, isso tudo dá pra gente perceber muito bem, é muito legal ver isso. A gente consegue ver também a maneira como as mulheres eram vistas, a filosofia confucionista que estava em prática, né, principalmente no Bushido, e a gente consegue visualizar perfeitamente o ritual seppuku, né, que dá pra gente ver claramente, né, porque aparece principalmente no Harakiri, dá pra ver perfeitamente o ritual. Eu coloco aqui também o que não é possível visualizar, e não é possível ver com muita clareza em nenhum dos filmes, né, as cidades e o povo, né, porque os dois filmes focam bastante nos personagens, então a gente não consegue ver muito bem outros pontos, além dos personagens. Eu acrescento aqui também que provavelmente não vai existir nenhum filme que vai fornecer um panorama completo, né, do período Tokugawa, porque, como eu mencionei, é um período de 200 anos, então bastante coisa aconteceu, bastante coisa mudou, então não vai existir um filme que vai mostrar isso tudo, mas mesmo assim eu acho que é válido continuar assistindo esse tipo de filme, né, de Daigeki, não só que se passa no período Tokugawa, mas que passa em períodos mais antigos ainda também, porque você consegue aprender muita coisa, você consegue observar muita coisa desses períodos, e é muito interessante. Eu acrescento aqui também que é interessante, se você quiser usar esses filmes para realmente entender e aprender mais sobre o período do que o filme está se passando, é interessante fazer um estudo prévio, né, desse período, porque você vai conseguir observar muito melhor as características desse período e coisas mais pontuais você vai conseguir perceber melhor, se você já souber um pouquinho, né, sobre aquele período. Nem que seja dar uma lida na página do Wikipedia ou
Qualquer coisa que você conseguir estudar sobre esse período seria interessante antes de assistir o filme, que quando você for assistir o filme você vai conseguir entender muito melhor o que está acontecendo, entender melhor as referências e vai ser muito melhor se você quiser entender mais sobre o período, né, assistindo os filmes. E para concluir, eu coloco com o trabalho, né, eu consegui fazer diversas reflexões e pensar bastante sobre várias coisas, né, da história japonesa. E a pergunta que eu coloco aqui é quantas pessoas importantes será que a história deixou para trás? E eu contei bem pouco, né, da história de cada filme, mas a gente realmente fica bem pensativo nesses pontos no final. Então eu coloquei essa reflexão aqui. E eu coloco também que não é possível aprofundar em alguns pontos, né, que eu falo no trabalho, mas eu deixo como proposta para uma futura pesquisa, né, se alguém quiser fazer, seria bem interessante. E para terminar, eu sintetizo aqui rapidinho, né, o que eu consegui aprender com esse trabalho. E é possível entender características desse período. Então eu consegui ver muito bem, né, como é que era esse período, consegui estudar bastante isso. Eu consegui entender a relevância dos filmes nos estudos históricos. Eu consegui entender muito bem que é interessante, né, como é interessante os filmes nos estudos históricos e refletir sobre várias questões da sociedade japonesa, né? Dá para fazer isso muito bem. Deu para fazer isso muito bem, né, fazendo essa pesquisa. E por último, eu coloco aqui que eu espero que o trabalho possa enriquecer essa área e incentivar mais temas como esse, porque no nosso curso de japonês a gente não tem muitos temas sobre cinema japonês, mas se tiver alguém assistindo que seja do curso de letras japonês, da UNB ou de qualquer outra universidade e tenha interesse no cinema japonês, eu incentivo bastante vocês a trazerem temas como esses, porque é possível, eu mostrei aqui que tem como juntar o cinema japonês numa pesquisa, e tem vários outros, não vários outros, tem alguns outros, né? Acho que são 3 outros trabalhos no nosso curso que falam sobre o cinema japonês, então se vocês quiserem dar uma olhada neles também seria bem interessante. E realmente trazer mais temas como esses para a pesquisa, porque é uma área bem interessante, bem e que não se fala tanto aqui no Brasil. E bom, basicamente é isso. É que eu coloco a bibliografia que eu usei, né, para fazer o trabalho. Tem bastante coisa, se vocês quiserem tirar um print ou tirar uma foto. Essa aqui é a primeira página, aqui está a segunda, mas depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês também. E obrigado a todo mundo que está assistindo, obrigado a todo mundo que se interessou. Aqui embaixo eu coloco formas de entrar em contato comigo. Se você quiser mandar alguma mensagem, comentar alguma coisa ou tirar alguma dúvida, podem me mandar mensagem por essas redes. O trabalho, eu coloquei aqui o link de onde ele vai ficar disponível. E eu não sei, eu acho que ele ainda não está disponível. E ele deve demorar um pouco para ficar disponível. Só que, então, se você tiver interesse e quiser ler recentemente, né, agora, pode me mandar mensagem que eu envio sem problemas o trabalho, envio a bibliografia também, se vocês quiserem dar uma olhada. E é isso, né? Nesse link também tem os outros trabalhos de letra japonês. Eu recomendo muito que vocês que têm interesse na área entrem lá e dêem uma olhada, porque tem muitos trabalhos bem interessantes, muito legais. E por fim é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu até agora. E obrigado a todo mundo que teve interesse. E até a próxima.